E ok, vamos lá assistir o vídeo do Seijinho agora, família. Sonic é o melhor filme já feito e ele já começou simplesmente com esse chapéu maravilhoso. O Victor, se eu não me engano, ele tem um chapéu quase igual parecido desse, só que é uma touca, né? Meio que uma touquinha, só que do Shadow, mano. Muito bom. Mas bora reagir a esse vídeo aqui dele, simbora. Deixa eu dar play Sonic, o filme, é sem sombra de dúvidas nenhuma o melhor filme já criado pelo ser humano. E eu nem digo isso só porque Sonic é o herói da minha infância que me ensinou a correr de todos os meus problemas emocionais e responsabilidades. Não, esse filme realmente é muito bom. Cara, na moral. Ao mesmo tempo em que ele é extremamente questionável. E também tem... Cara, na moral, todo mundo tá usando essa porra desse modelo de microfone de lapela. Eu vou comprar essa porra desse modelo, velho. Tem inúmeras qualidades duvidosas. Mas vamos começar do começo, pois esta obra merece ser analisada profundamente. O Sonic veio de um planeta muito distante, cheio de furries com superpoderes. Literalmente o meu maior pesadelo. Tem uma classe que não deveria ter superpoderes, é a deles. O Sonic, por exemplo, todo mundo já sabe, sempre teve uma velocidade absurda. Só que isso também fez com que ele virasse alvo de inimigos querendo esse poder pra eles. Agora, o que caralhos eles vão querer fazer com a velocidade do Sonic, eu não sei. Vão botar o cara pra trabalhar E como que eles iam pegar a velocidade do Sonic, tá ligado? Tipo, todo mundo ali é primitivo, velho, tá ligado? E beleza, os Equidnas que estão querendo, né, estão querendo pegar o Sonic. Mas o que eles iam fazer com o Sonic, caralho? Porra, o que eles iam querer fazer com a porra de um ouriço pelado de tênis, velho? Pelo amor de Deus, mano. Como é que eles iam tirar essa velocidade, mano? Se fosse o Eggman, beleza, que o Eggman ele consegue pegar essa velocidade pelo pelo do Sonic, né? Só que, porra, os Equidnas não sabem disso, caralho. Como é que eles vão fazer uma porra dessa? iFood, mas o nosso pequeno querido Sonic teve a sorte de ter sido criado por uma coruja muito legal chamada Garra Longa, que fez o máximo que pôde para mantê-lo longe do perigo, só que infelizmente num dia os dois são emboscados pela tribo das Echidnas. E fato curioso sobre as Echidnas, elas são os únicos mamíferos junto com os ornitorrincos que botam ovos. E é exatamente por isso que elas são tão amarguradas, elas não receberam amor materno no outro. E também outro fato Caralho, que sacanagem. curioso, os machos dessa espécie têm pênis com 4 cabeças. Eu não tô zoando, você pode pesquisar no Google, apesar de que eu fortemente não recomendo que você faça isso. Então... Pera aí que eu vou fazer isso. É, família. Pois é. O bagulho parece um pé. Nossa, que bagulho bizarro da porra. O bagulho parece um pé, viado. Parece um pé de 4 dedos, mano. Então, exatamente por Ai, que caralho. caralhos alguém que já tem um pênis com 4 cabeças iria atrás de mais poder ainda? Seu Então. pênis já é tipo um chefão do Dark Souls, já tem a própria barra de HP e padrão de ataque, cara. Bom, mas sem outra saída... O bagulho parece muito um pé, mano. Meu Deus A do céu. Garra Longa dá um saco de anéis mágicos para o Sonic, que tem o poder de abrir portais mágicos para qualquer lugar que você puder imaginar. E ela pede pro Sonic fugir e se esconder em outro planeta longe de qualquer perigo. E aí, de todos os lugares seguros que ele poderia ter ido, É lógico que ele vai pro planeta Terra. É lógico que ele vai pro planeta Terra, rapaz. É porque senão não tem filme, né? Não tem roteiro. Apesar de que Star Wars você passa em outra galáxia, né? Então assim... ele vem Teria como fazer roteiro assim. parar justamente na Terra. Um lugar muito seguro, com certeza. É, com certeza. Nem é o lugar... Apesar de que assim, o espaço por si só já é perigoso o suficiente, né? Tem outros planetas que a gente nem sabe como é que é a situação lá. Tem planeta que é literalmente só gás. Eu tenho um dos planetas aqui do nosso sistema solar que é só gás também. Eu esqueci qual planeta que é. É Netuno. Lembrei o nome da porra do planeta. Netuno. Netuno é totalmente gasoso, mano. Tipo, não tem chão aquela porra. É só gás. É só gás. Tá ligado tá ligado aquela água com gás que você toma que você fala, mano, isso aqui não tem água, é só gás, é literalmente só gás, tá ligado? Só gás. Habitantes furries com gostos esquisitíssimos, com certeza não é. Mas mais especificamente, ele vem parar nos Estados Unidos. É lógico. Um país que com certeza é muito seguro e muito amigável com imigrantes. Com né? certeza. Pelo menos é o país mais fácil de você arranjar uma arma também, acho que ele vai precisar. Mas como ele havia prometido a Garra Longa, ele mantém a sua existência em segredo dos seres humanos. Ninguém sabe que ele tá aqui. Porque querendo ou não, nós seres humanos também iríamos querer usar o poder dele, que aqui no caso é o de vender produtos para crianças e adultos neurodivergentes. Eu não incluso. Filha da Eu paguei puta. tão caro assim nessa touca. Ai, meu pai do céu, mano. Nem fudendo.
mas eu também Caralho, o maluco pagou 900 conto na porra da touca, velho. não preciso dizer que viver escondido é um estilo de vida extremamente solitário, especialmente para um ouriço com TDAH, que não consegue ficar um segundo sem calar a porra da boca. Mas é assim que ele vai levando a vida dele. Ele mora numa cidadezinha bem pequena chamada Green Hills, onde ele mora numa caverna e gosta de ficar perseguindo um policial chamado Tom, que obviamente não sabe da existência do Sonic. Pois é, infelizmente o nosso ouriço azul tem o exato perfil de pessoas que fazem parte de servidores estranhos do Discord. Exatamente. Uma noite o Sonic decide jogar beisebol, mas ele fica muito triste ao perceber que não tem ninguém ali pra se divertir com ele. Depois de você assistir Crepúsculo na cena do beisebol, qualquer partida de beisebol ficou uma bosta mesmo, Sonic. É isso aí, cara, supera. Porém, ele fica muito frustrado e começa a acumular uma energia muito poderosa, azulada, que quando liberada emite uma descarga eletromagnética que deixa metade da costa oeste dos Estados Unidos sem energia elétrica. Ele inclusive até desliga um satélite que estava passando por ali. Ou seja, ele simplesmente criou um pulso eletromagnético extremamente fodido. Ou seja, o Sonic 100% derrubou um avião naquele dia. Eu com vivi certeza. pra ver o dia que o Sonic ia começar a praticar terrorismo, cara. Isso daí não estava na minha lista de Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas realmente ele derrubou um avião esse dia, certeza, mano. coisas que eu achei que ia acontecer. Isso, obviamente, chama a atenção do governo dos Estados Unidos, que pedem ajuda à mente mais brilhante do país, o Dr. Robotnik. Cara, que porra é essa? Por que vocês estão pedindo ajuda pra um cara que tem claramente o nome de um vilão? Aliás, é o Dr. Robotnik que resolve todos os grandes problemas dos Estados Unidos. Inclusive, imagino eu, o atentado de 11 de setembro. Cara, imagina só essa... Olha, bom ponto. Bom ponto. Como é que... Será que foi ele que matou o Bin Laden? Será que foi ele que matou o Bilado? Matou a Bilada? Não sei, né? Muito provavelmente foi ele que matou a Bilada mesmo. Essa cena, todos os altos escalões do governo sentados numa mesa redonda depois do atentado, todo mundo super sério, super clima de luto, um grande silêncio que é quebrado apenas por uma voz sugerindo a ajuda do Dr. Robotnik. No dia seguinte, o Sonic descobre que o Dr. Robotnik e os agentes do governo já estão em Green Hills procurando por ele. O Robotnik mandou vários drones escanearem a área e eles conseguem identificar a pegada do Sonic, que não é compatível com nenhum outro animal da Terra. E infelizmente para o Sonic, essa não vai ser a primeira nem a última vez que alguém vai estar atrás do pezinho dele. Eu sinceramente espero que o Sonic nunca conheça o fandom dele na internet. E aí o Sonic já começa Filha da puta. Principalmente no Twitter, mano. Twitter e Facebook. as coisas dele pra ir embora pra outro planeta, né? Que é o que ele sempre faz ao invés de simplesmente ir pro México igual qualquer outro criminoso faria. E como o Sonic não quer usar o anel assim na frente de todo mundo, correndo o risco dos drones perseguirem ele até o próximo planeta, ele decide ir até o único lugar seguro que ele conhece, que é a casa do Tom. O que não faz o menor sentido, porque usar o anel leva meio segundo e ele é o fodendo Sonic. Quando ele chega na casa do Tom, ele é surpreendido pelo policial que acerta um dardo sonífero na perna dele. Sim, a criatura mais rápida da Terra consegue ser atingida por um dardo. É tipo uma McLaren ser ultrapassada por um estudante de psicologia a pé tentando fugir da descoberta de que fazer psicologia não vai ajudar a resolver os problemas psicológicos dele. Pelo Nossa, contrário, caralho, vai isso foi muito específico. mais ainda. E aí o Sonic derruba o anel que ele estava segurando, abrindo um portal para São Francisco. E aí, enquanto ele lentamente desmaia, ele também derruba o saco inteiro contendo todos os seus anéis mágicos através daquele portal, que cai ali no topo do prédio Transamérica de São Francisco. Ou seja, agora o Sonic vai ter que se virar sem o poder dos seus anéis mágicos, vai ter que andar de ônibus igual todo mundo. Infelizmente, apesar de que ele consegue correr mais rápido que um ônibus, mas se ele conseguiu ser atingido por um dardo, eu não duvido que ele pegue o ônibus realmente, ao invés de sair correndo. Na vida real não existem anéis mágicos iguais aos deles, mas se você quer um atalho para uma carreira de sucesso, você tem que conhecer a Alura, que além de ser a maior escola... tá sendo patrocinado pela Alura, rapaz. Mas não quero ver não, porque simplesmente eu não sou patrocinado pela Alura, né, então... Eu sei que eu não pareço muito sério falando isso com isso na minha cabeça, mas acredite em mim. Confere o link aqui na descrição pra garantir não tem como, cara, não tem de como. desconto na matrícula. Não esquece disso, hein? Esse sim é o anel mágico que vai poder abrir um portal pro seu futuro. Agora voltando pro vídeo. Um tempo depois, o Sonic acorda dentro de uma gaiola, mas ele nem tem tempo direito de se explicar pro Tom, porque logo aparece o Dr. Robotnik batendo na porta da casa dele. O Sonic pede a colaboração do Tom pra não
não caguetar ele pro Robotnik e o Tom segue o seu coração. E decide Sonic de ajudar Glock. ele, apesar dele não ter motivo nenhum pra ajudar um alienígena azul que sabe tudo sobre a vida dele e sobre a família dele. Eventualmente, o Dr. Robotnik acaba entrando na casa do Tom e encontrando o Sonic, mas o Tom acerta um murro na cara dele e ele e o Sonic fogem de lá. Eles pegam o carro do Tom e vão direto pra estrada. Com mais calma, o Sonic explica pro Tom por que ele precisa ir até São Francisco pra pegar o saco de anéis dele, mas o Tom ainda está meio relutante de ajudar o Sonic. Afinal de contas, ele é apenas um stalker alienígena e, mais importante do que isso, o Tom está muito perto de entrar pra polícia de São Francisco. Porque lá em Green Hills, ele não faz trabalho de policial de verdade, sabe? Ele só ajuda no máximo animais a atravessarem a rua. A vaca... É tipo a galera do exército, é tipo a galera que vai entrar pro exército brasileiro achando que vai mexer em arma, achando que vai fazer missão e na verdade só fica capinando o dia inteiro. É basicamente o mesmo raciocínio. A darem à luz. Lá em São Francisco, não. Ele vai ser um policial de verdade, ele vai combater o crime, aceitar propina, cometer injustiças raciais. Ver um cara andando na rua e se ele tiver a pele um pouco mais escura que a minha, vai prender ele e vai colocar um saco de maconha no bolso dele. É lógico que ele vai fazer isso. Isso é o que um policial de verdade faz. Pacote completo. Ou seja, ele não pode de maneira nenhuma virar o inimigo do Estado a essa altura do campeonato. Porém, o seu nobre coração, sempre ele, que droga, eu sou muito bonzinho, não consegue ignorar este ouriço desamparado e ele decide ajudar o Sonic a chegar até São Francisco. Afinal de contas, também nada disso estaria acontecendo se ele não tivesse acertado um dardo sonífero no Sonic. Só que não querendo culpar a vítima, isso foi meio que culpa dele também, né, Sonic? Eles param num posto de gasolina pra abastecer, mas assim que o Tom sai do carro, o Sonic avista um bar cheio... Mano, o Sonic conseguiria... O Sonic nesse filme, por mais que ele seja bastante inocente, ele conseguiria resolver tudo isso sozinho, velho. Tudo isso sozinho ele conseguiria resolver puramente com a velocidade dele. Mas não, é porque nesse primeiro filme ele é muito inocente, tá ligado? Ele ainda é muito inocente, ainda é ele é literalmente uma criança. Então, cara, é meio difícil você ver ele resolvendo alguma coisa nesse nível. Por isso que, inclusive, ele busca a ajuda do Tom, né? Mas... cara, eu tenho certeza que só com a velocidade dele ele conseguiria resolver quase todos os problemas desse filme disparado. De motoqueiros e ele decide, obviamente, ir até lá. Mesmo o Tom pedindo pra ele não se mexer dali. Um tempo depois... Cara, essa cena do bar é uma das melhores cenas desse filme, velho. Na moral, eu adoro essa cena do bar, cara. É uma das melhores cenas disparado desse filme, cara. De todas as cenas que eu mais gosto desse primeiro filme, eu acho que a cena do bar é um dos melhores. Da cena dele com essa roupa de cowboy misturado com pano de mesa, a cena da briga, a cena dele imitando o Mercúrio do X-Men, cara, é muito bom, mano. Depois o Tom encontra o Sonic lá dentro daquele bar, usando um super disfarce de um chapéu e um óculos, e aí o Tom menciona para o Sonic o termo bucket list, que seria basicamente uma lista de coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. Pois é, aqui no Brasil a gente chama isso de lista de coisas que a gente quer fazer antes de morrer, e lá fora é apenas balde. Lista. Ai, Jesus do céu, que bosta. Meu Deus, que lixo. Pra você ver como o norte-americano é preguiçoso. E aí o Sonic faz uma lista de coisas que ele gostaria de fazer antes de ir embora da Terra. E aí ele e o Tom começam a fazer essas coisas ali mesmo naquele bar. E não é um pouquinho preocupante o fato de que os sonhos do Sonic conseguem ser realizados dentro de um bar? Igual um alcoólatra de 45 anos? Só que, obviamente... Cara, se ele botou na lista qualquer coisa envolvendo as coisas que ele pode fazer dentro do bar, cara, só tava faltando uma coisa que é dar PT. Não tô querendo dizer nada. Eles arranjam confusão no bar, porque se tem cena no bar, tem que ter cena de confusão no bar. E não, ironicamente, esse é um item... Uma cena de bar não é uma cena de bar sem uma treta maravilhosa envolvendo várias pessoas aleatórias tretando e se jogando em cima da mesa, batendo prato em cima do outro, quebrando garrafa de cerveja na cabeça do outro. Não é uma cena de bar sem uma briga de bar. Que está na lista balde de todo homem, morrer numa briga de bar. E pra sair dessa confusão, o Sonic utiliza de sua super velocidade, só que aí entra uma grande inconsistência não só desse filme, como também de vários outros filmes que tem velocistas. Porque o Sonic meio que congela o tempo. Ele não tá exatamente congelando o tempo, só que ele tá se mexendo tão rápido que tudo parece parado. Só que além do tempo estar, entre aspas, congelado, o Sonic também está se mexendo extremamente
extremamente rápido. Ou seja, ele está duplamente veloz. Você tá me entendendo? Tá entendendo quão rápido tá esse filho da puta? Sim. O que faz questionar ainda mais como caralhos ele conseguiu ser atingido por uma Nerf. Atirar... Muito bom, cara. Vai tomar no cu. Como que... Ai, meu pai do céu. É a mesma coisa. Cara, essa questão do Sonic ser atingido pelo dardo é a mesma coisa que os fãs se perguntam nos jogos de como caralhos um doutor extremamente gordo, parecendo a Thaís Carla, consegue correr tão rápido, se pá, até mais rápido que o Sonic. A nave dele consegue ser mais rápida do que o Sonic, consegue ter a mesma velocidade até maior do que a velocidade do Sonic, isso na época do Mega Drive. Como é que o Tails consegue pular e girar ao mesmo tempo com a cauda parada no ar? Como é que ele consegue correr girando a cauda sem a cauda se embolar? Da onde que o Sonic tira os artefatos dele? Da onde que simplesmente o Knuckles consegue simplesmente quebrar tudo quanto é tipo de estrutura? Simplesmente com a força do punho, sendo que ele tem osso, e osso quebra um momento, né? Vai chegar um momento que o osso vai quebrar. Então, assim, são várias questões, várias coisas que não vão ser respondidas, infelizmente. Ainda por um policial que nem é um policial de verdade, com treinamento de verdade. Ele é um policial do interior. Se bem que, cara, na minha experiência, o interior tem uns crimes muito mais cabulosos, tá? Crime de cidade grande é tipo, nossa, teve um assalto. Às vezes tem uma morte ou outra, não vou mentir. Só que no interior os crimes são tipo 10 pessoas foram sacrificadas num ritual e nem deu certo. Satanás não voltou. Cara, Pior que é bem isso aqui, pior que é bem isso aí mesmo. E principalmente aqui em São Paulo, mano, quando a gente fala de crime organizado, é crime organizado mesmo, tá ligado? Porque você vai pegar, por exemplo, na própria Gamescom, tava rolando esses assaltos que os caras simplesmente aparecem na janela do seu carro, ou na janela do Uber, né, quando você tá de janela aberta, e com o celular, e mexendo no celular e perto do evento, você tá moscando. Quando você tá bobeando assim, a galera chega perto da janela, pega o seu celular e vai embora. Só que como eles fazem isso? Tem toda a parte da galera que vai roubar, que vai chegar perto da janela, tem a parte dos flanelinha, tem a parte dos policial, tem a parte da galera que tá ali meio que a paisana, tá ligado? E eles vão olhando a galera que tá bobeando com o celular. Tanto a galera que não tá nos carros, quanto a galera que tá dentro dos carros. Seja você andando de moto, seja você andando de carro, de Uber e tudo mais. Então tem todo esse sistema, tá ligado? E isso, inclusive, eu já vi acontecendo em alguns momentos, tanto na Paulista, em eventos, carnaval e tudo mais, e até mesmo na Gamescom. O próprio Heitor, ele chegou a falar uma coisa desse, uma situação desse tipo que ele passou na Gamescom, né? Que ele não chegou a ser assaltado, mas o Uber falou que esse tipo de coisa realmente acontece. E realmente acontece aqui em São Paulo. Então, quando a gente fala de crime organizado, é porque é organizado, tá ligado? O bagulho aqui é outro nível, mano, de organização. O negócio aqui não é bagunçado, tá ligado? Até os criminosos organizados. E tudo bem você falar que essa inconsistência na velocidade do Sonic não é importante porque é um filme de criança. Porém, 90% do público desse filme é neurodivergente. Colocar uma inconsistência dessa é tipo você deixar um... É neurodivergente, cara. Eu adorei esse termo, mano. É muito bom chamar neurodivergente, tipo, a pessoas de 16 a 45 anos, tá ligado? Sorvete derretendo na sua cabeça e falar pra você ignorar isso. Bom, eles vazam daquele bar e passam a noite num hotel de estrada. E no dia seguinte, enquanto eles estão dirigindo, eles começam a ser perseguidos por um furgão / tanque de guerra do Dr. Robotnik que está sendo controlado à distância. Que inclusive esse design é um puta design muito foda, velho. Na moral, é um puta design muito foda tanto dos robôs quanto dos equipamentos do Eggman nesse filme, desde o primeiro até o terceiro, né? Cara, uns designs, assim, maravilhosos, tá ligado? Eu adoro o design dos robôs desse filme, das estruturas que o Eggman faz nesse filme. Cara, é tudo muito bem feito, cara. É bem condizente, condizente, entre aspas. Mas é mais condizente com a nossa realidade do que aquelas coisas milaborantes que são dos jogos, tá ligado? Novamente, o Sonic utiliza de sua super velocidade e sua aura azul para derrubar aquele tanque de guerra. Sim, o maluco consegue derrubar um caminhão, mas uma zarabatana com sonífero derruba ele. Porém, depois que esse caminhão é derrubado... Ele tá cismado com essa porra desse dardo, velho. Robotnik envia um pequeno drone que fica perseguindo eles, que inclusive arranca metade da carcaça do carro. E no final, o drone ainda explode muito perto do Sonic, machucando muito feio o nosso estimado ouriço. Porque
porque o corpinho dele aguenta ele se mexendo quase na velocidade da luz, mas uma explosãozinha quase mata ele, né? Enquanto isso, o Dr. Robotnik percebe que um dos espinhos que o Sonic deixou pra trás está brilhando muito forte em azul. E ele vai lá e ainda coloca o espinho na boca dele. Sendo que dias atrás, este mesmo ouriço causou um grande pane elétrico em todo o estado da Califórnia. E você sabe o que mais é brilhante e também causa interferência eletromagnética? Radiação. E esse cara... Mano, muito bom, velho. Cara, o Serginho não deixa passar uma, mano. Meu Deus do céu, o Serginho não deixa passar uma. E pior que se você for parar pra pensar, realmente é o que acontece, tá ligado? É realmente o que acontece, mano. O Sonic é literalmente um ouriço completamente cheio de radiação, mano. Completamente cheio de radiação. E outra coisa, o próprio espinho dele, os espinhos, né, que o Sonic solta, que o Eggman consegue pegar, inclusive, tá sempre emitindo eletricidade. O bagulho tá brilhando em neon azul, tá ligado, ali. Então, cara, pra você simplesmente ser fritado com uma lambidinha que o Eggman dá ali no espinho do Sonic, tá ligado? Ou ele pegar alguma radiação, pegar algum câncer, fia, é daqui pra ali, mano. Foi lá e colocou o bagulho na boca. Como exatamente caralhos esse cara tem um doutorado? É por isso que você nunca confia em doutores, tá? Mas depois de fazer alguns testes, o Robotnik descobre que aquele... não falam que os mais malucos são os mais gênios? É exatamente esse o raciocínio, mano. O único pentelho é capaz de gerar energia infinita. Ou seja, os pelos do saco do Sonic é exatamente o suficiente pra causar um pulso eletromagnético completamente eufórico na costa leste. E um pentelho é capaz de fazer isso, imagina o saco inteiro. Tivemos o mesmo raciocínio. Ai, meu pai do céu. Enquanto isso, o Tom leva o Sonic até a casa da cunhada dele, que mora ali em São Francisco. E cara, a Rachel... Sinceramente, eu gosto da personagem, mas eu gosto dela só no primeiro filme. Tá ligado? Só no primeiro filme. Porque no primeiro filme, realmente... É um momento ali de alívio cômico, tá ligado? Ela realmente tem um alívio cômico legal ali no primeiro filme, só que a partir do segundo fica uma bosta. Tá ligado? A partir do segundo fica uma merda. De ajuda pra esposa dele, Maddie, que foi pra São Francisco exatamente pra procurar uma casa pra eles morarem. E por sorte, a Mary é veterinária, ela vai poder ajudar o nosso querido Sonic, só que ela não faz porra nenhuma! Até porque ela provavelmente não teve aula de anatomia de alienígena, só que ela vai lá e ela dá um pozinho branco pro Sonic cheirar. Um pozinho que faz ele acordar na hora e ele fica super agitado, correndo pra todo lado. E é exatamente por isso que eu não confio em médicos. O Tom explica. Pois é, eu não vou explicar nada. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende mais. Toda a situação para sua esposa e ela aceita ajudar numa boa. Inclusive, eles até deixam o Sonic ir dirigindo até o prédio Transamérica, depois dele ter cheirado uma carreira inteira de pó. Mas agora faz sentido o Tom querer trabalhar na polícia de São Francisco. Eles não trabalham. Ninguém para a porra do carro sendo dirigida por um porco-espinho procurado por terrorismo. E como se não bastasse, eles enfiam... Cara, essa cena do elevador não dá, velho. Mano, esse filme tem muitos momentos legais. Só que essa cena do elevador não dá, velho. Não dá pra tancar que esses dois retardados aqui do canto não fizeram porra nenhuma, mano. Que muito provavelmente você no lugar deles, estaria vendo um casal levando uma possível criança dentro de uma sacola, velho. Tá ligado? E eles não fazem nada, tá ligado? Eles não fazem nada. Dentro de uma bolsa e conseguem facilmente passar pela segurança do prédio Transamérica apenas mostrando o distintivo do Tom, como se ele também não fosse um procurado por terrorismo. Dessa forma, eles conseguem chegar até o topo do prédio, o Sonic recupera o seu saco de anéis, mas na hora de se despedir do Tom, o Robotnik aparece novamente. E dessa vez ele vem pessoalmente pegar os fios de cabelo que restaram do Sonic. Ele cerca os nossos amigos com seus drones e o Sonic simplesmente joga o Tom e a Maddie do prédio. Novamente o Sonic meio que congela o tempo. Cara, isso foi bizarro de ver, velho. Ele jogar os dois do prédio simplesmente assim do nada, mano. Tempo, entre aspas, e ele vai destruindo os mísseis do Robotnik um a um. Só que enquanto ele faz isso, o Robotnik também vai lentamente se aproximando de um botão, que quando apertado, ele ativa o poder do pentelho azul do Sonic, que também faz ele ficar ultra veloz. E aí fudeu pro Sonic, porque ele quase deixa o Tom e a Maddie morrer. Mas ele consegue abrir um portal a tempo de salvar os dois e enviar eles de volta pra Green Hills. O Sonic e o Robotnik entram num grande duelo
ultra veloz, atravessando várias partes do mundo através do poder dos anéis do... Essa cena é do caralho, mano. Ô, na moral, essa cena dele atravessando as partes do mundo com o anel é muito foda, mano. Na moral, sinceramente. Até que finalmente o Sonic abre um portal de volta para Green Hill, só que ele é atingido antes de chegar lá e ele simplesmente morre. E então, muito triste, o Tom começa a dar um discurso sobre como ele e o Sonic foram grandes amigos, apesar deles se conhecerem há 2 dias. E ele ter virado um terrorista procurado pelo Estado por causa disso. E obviamente esse discurso ressuscita o Sonic, porque não existe nada no mundo mais forte do que o poder da amizade. Dos roteiristas. E aí ele fica todo forte, brilhando em azul novamente, e com a ajuda do Tom, eles empurram o Dr. Robotnik através de um portal que envia ele para um planeta que só tem cogumelo, onde ele vai poder ficar um bom tempo refletindo sobre as suas ações, porém ele conseguiu levar um pentelho do Sonic junto com ele. Importante pro segundo filme. Com isso ele salva um dia e o Sonic passa a morar junto com o Tom, mesmo que ainda escondido do governo, né? Ele ainda é um terrorista. Só que assim, eu não faço ideia do porquê o Tom não é mais considerado um terrorista, sendo que ele claramente ajudou o terrorista. Ele literalmente ressuscitou o terrorista com o poder da amizade. E o governo nem se preocupou em revistar a casa do Tom. Mas... ele tem um ponto aqui. Porque assim, o Sonic é um bicho procurado pelo governo. A partir do momento que o Tom ajudou o Sonic, ele também é considerado um terrorista por estar ajudando um possível terrorista, assim, tá ligado? Então, a partir do momento que ele já é considerado um terrorista, não tem um porquê deixar de considerar ele um terrorista por causa disso. Então não faz sentido o Tom ficar de boa na casa dele, mano. Simplesmente não faz sentido. Eles não revistam a casa, eles não investigam os antecedentes do Tom, eles não invadem a casa do cara, eles não tentam procurar o Sonic em tudo quanto é lugar ali nos arredores, eles não tentam fazer nada. Mas tudo bem. É só um filme de criança. Esse filme é tipo um autodiagnóstico para neurodivergentes. Exatamente. Porque se você amou Sonic, mas ao mesmo tempo não consegue parar um segundo de pensar nas inúmeras inconsistências desse filme, o que isso diz sobre você, não é mesmo? Edição V1ZZ, mano, muito foda, velho, muito foda. Simplesmente maravilhoso. Cara, o Seijin é muito bom, mano. Eu adoro os vídeos do Seijin, cara. Simplesmente muito bom. Deixa eu colocar aqui a edição do... aí, ó. Edição VE1.ZZZ, cara, mandou benzaço na edição, cara. Maravilhoso, velho.